flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orjen Ujinu Chansan Pemange Sardom Pola Tsen Shogin Udrupni Pemanjone Shek Sudram Cordo Kandro Mampekor Jai Sudadrupchim Chinji Lapchi Shek Susal Guru Pema Siddhi Hum Orjen Ujinu Chansan Pemange Sardom Polam Yansen Shogin Udrupni Pemanjone Shek Sudra Cordo Kandro Mampekor Jai Sudadrupchi Chinji Lapchi Shek Susal Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chasuchi Nagi Jinso Chimpe Sonanchi Drula Penti Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dani Chasuchi Dagi Jinso Chimpe Sonanchi Drula Penti Sanje Drupasho. Boa tarde. A gente resolveu assim, eu faço uma introdução breve, depois a gente vai olhando item por item e já meditando. Agora de tarde vai ser meditação, então eu vou falar um pouquinho de meditação, da importância da meditação, o que a gente vai buscar, o que a gente deveria não esquecer, e aí daqui a um pouco eu já vou começar a falar de uma técnica, a gente já medita, falo de uma técnica, a gente já medita. E a gente vai indo assim. Então assim, meditação. Meditação vai ser assim, algo super importante, quase que indispensável. Até dá para a gente fazer assim, escutar e tentar agir no mundo. Usualmente o budismo todo é descrito visão, meditação e ação. Eu vou entender, eu vou meditar sobre aquilo que eu entendi e eu vou agir no mundo com aquilo que eu meditei, com aquilo que eu entendi. Mas como a gente não tem esse hábito da meditação, usualmente a gente entende e diz uau, e já aplica no mundo. Maravilhoso.
super funciona. Até um certo ponto. Coisas mais difíceis, a gente vai ter dificuldade de fazer. Coisas médias e leves, principalmente as leves, a gente faz. A gente entende e já pratica no mundo. As coisas médias e intensas, difícil. Aí a gente vai ver alguns praticantes assim. Quando eu conheci o budismo, muitas coisas foram melhorando, mas agora parece que não estão tanto. A gente faz uma ascensão rápida e daqui a um pouco parece que faz um platô. Por quê? Porque as coisas mais simples a gente resolve só com o estudo e compreendendo. As coisas mais complexas, não. E tem níveis de complexidade nisso. Imaginem, até a gente ser torturado e perdoar quem está torturando, tem níveis de complexidade. Então a meditação vem como esse acelerador. Por isso que ela é dita que quase que indispensável para quem quer avançar mais rápido e para quem quer aprofundar aquilo. Mas está bem que a gente no início não consiga meditar, quando a gente começar a se sentir desconfortável, a gente vai entender a importância. Se a gente já não entendeu ainda, a gente vai entender quando começar a esbarrar nos sofrimentos e não der conta deles. E aí ela vem com muitas características. Ou seja, a meditação vai nos ajudar na atenção, na concentração, vai diminuir a nossa dispersão da mente. Com isso a gente vai encontrar paz, tranquilidade, uma mente quieta, emoções quietas, um corpo quieto. Com isso a gente vai ter uma mente clara, atenta. Com isso a gente vai poder chamar os exemplos e não passar mal. Com isso a gente vai poder chamar os exemplos e olhar detalhes deles sem se perder. Mas de cara já vem a ideia que a gente já encontra paz e tranquilidade. Porque se eu não estou pensando em problemas, se eu não estou pensando nas confusões, é natural que a gente vai se acalmar. E aí tem todo um reflexo no próprio corpo. A gente diminui a irritação, a gente pode diminuir a própria depressão. Apesar de níveis de depressão não ser indicado, mas aquela oscilação de estar bem e estar mal, a gente pode diminuir, porque a gente vai começar a se sentir melhor, mais inteiro, mais em paz. A gente começa a melhorar os nossos hormônios dentro do corpo, a gente começa a melhorar nossa postura, relaxamento do corpo. Um super benefício. Então, esses são benefícios diretos da meditação. Mas no fundo, o que a gente quer com a meditação? Tá bem, quer encontrar um pouco de paz e tranquilidade. Mas a gente quer mesmo é acalmar um pouquinho a mente para poder fazer o passo seguinte do nobre caminho, que é o 7º passo, que é a lucidez. Que é entender que as coisas são coemergentes, que elas não estão separadas, que eu posso olhar de muitas formas, que eu posso pegar energia e soltar, que eu posso escolher o que eu vou fazer. Então a meditação vem para acalmar minimamente para eu poder entrar nesse universo da lucidez, do Prajnaparamita, da sabedoria primordial, Rigpa. Então já vai aqui, eu nem estou começando, mal comecei a falar de meditação, já estou avisando, não gerem apego à meditação. Não gerem apego à paz e à tranquilidade dela. Por que não gerem? Porque pode ser que vocês não queiram fazer o 7º passo, que é o grande diferencial. Meditação é indispensável. Em compensação, só com meditação a gente não vai muito longe.
A liberação só vai ser possível com o 7º passo e o 8º. Por quê? Eu posso estar calmo, organizar minha energia, mas quando eu olho para as coisas terríveis, as coisas parecem terríveis. Logo eu passo mal. É o 7º passo que vai fazer a gente mudar essa forma de olhar para as coisas. É o Prajnaparamita que vai fazer a gente mudar o olhar. E aí, às vezes, a gente se apega à paz e tranquilidade do 6º passo, de Shamatha, de Dhyana, de Samten. A gente se pega a esse... fica apegado a essa paz e tranquilidade que surge ali e não quer passar para o 7º. Como, Nelson? Eu agora vou ter que ver que é vazio, que é luminoso, vou ter que ver tudo isso. Não posso ficar quietinho, só com atenção na minha respiração, só relaxando meu corpo. Eu vou ter que fazer tudo isso cognitivo ainda. E o que é pior, vou ter que chamar as confusões depois. Não, muito melhor Shamatha. Eu me acalmo, fico em paz. Algumas pessoas não vão querer se iluminar, vão querer ficar presa à paz e à tranquilidade de Shamatha. Não vão querer se liberar. Então já vai o recado. Essa é uma prática indispensável, mas não se apeguem a ela. O que o Lama Santen faz? Ele já ensina essas 3 que a gente está olhando quase que juntas assim. Ele diz, façam 15 minutos de uma, 15 da outra e 15 da outra. Ou seja, já evitamos o apego a qualquer um deles. Um vai ajudando o outro. Um vai ajudando o outro. Eu costumo dizer assim, Nelson, mas não, eu quero fazer Shamatha, 5 lungs é a minha prática, tudo bem, mas faça 5 minutos pelo menos de prajna. Por quê? Mesmo que a pessoa vá começar a fazer prajna daqui 1 ano, 2 ou 3, fazendo 5 minutos por dia, ela não sai do 0 daqui a 5 anos. Ela já acumulou 5 minutos dessa prática. Só olhar com a emergência das coisas. Não precisa mais nada. Já é uma super introdução. Não podemos fazer Santa Coisa durante o dia sem necessidade de Podemos, é isso que eu estava falando antes. A gente não só pode, como deve. Mas quando a gente senta, vamos supor, 30 minutos para fazer essa prática, ou 15 minutos. A gente olha 50 exemplos, 200 exemplos. No dia a dia, talvez a gente tenha muita dificuldade de, durante o dia inteiro, lembrar de fazer 5 exemplos que a gente esteja passando. Pode ser muito difícil, porque a gente está dirigindo, não vai estar olhando com a emergência das coisas. A gente está atento à direção. Quando está no trabalho, está atento ao trabalho. Quando está brincando com o filho, está atento ao filho. É bem difícil a gente lembrar, isso é coemergente, isso é coemergente. Mas é claro que a gente tem que fazer. A gente tem que estar em paz, atento e olhando a coemergência o dia inteiro. Os mestres dizem, uma vez questionaram o Shagdu Rinpoche, quantas horas o senhor medita? Aí ele olhou e disse, 24 horas. Porque a grande meditação é a lucidez. É a lucidez sentado ou a lucidez no mundo. Então ele tentou dizer isso. Ele não disse quantas horas ele fazia sentado, nem quantas horas ele fazia no mundo. Mas ele estava atento e lúcido, porque a atenção também não é a lucidez. Estar atento não é a lucidez. Eu posso estar atento e sabendo, agora brotou uma emoção, agora eu estou com raiva dele, mas eu não sei que eu estou construindo isso. Eu não entendo que isso é coemergente. Eu não entendo que eu posso ter um olhar diferente e isso pode se dissolver. Eu posso estar lavando a louça e acreditar que a louça é a louça. E que eu sou eu. A vacuidade é assim, eu não sou eu e a louça não é a louça. Mas está bem que eu acho que eu seja eu e que a louça acha que seja a louça. Então a lucidez não é atenção. Estar presente não é presença. Mas isso a gente toca mais na frente. Às vezes me tem tudo para fazer um
Então tem todas essas vantagens de shamatha. Tem vários tipos de meditação. Às vezes a gente vai se conectar com um, às vezes a gente vai se conectar com outro. Eu vou começar falando do que o Lama tem mais ensinado ultimamente. É um que eu levei um tempo também para fazer. Porque como eu já vinha fazendo outras meditações, quando o 5 Lung surge em 2012, eu pensei, pô, eu já faço outras. Agora eu vou ter que aprender mais um. Todas é a mesma coisa. Eu não mergulhei na prática dos 5 Lungs. Eu fui fazer só dentro do retiro, em 2013. Lá eu tinha tempo, né? Eu pensei, bom, deixa eu pegar essa prática para ver, né? Já que ultimamente o Lama só fala dessa, até parou de falar das outras quase. Aí eu vi como ela é interessante, por muitos motivos. Primeiro que eu vou falar de um jeito que não é bem isso, né? Mas enfim. Eu podia dizer assim, ela parece uma prática mais dinâmica, menos monótona. Por quê? Porque eu tenho 5 elementos para ir trocando. E tudo está valendo na prática. Então eu tenho o elemento éter, que é a tensão da mente. Aí eu passo para a respiração, aí eu olho a temperatura do corpo, que é o fogo. Aí eu vou para o relaxamento do corpo, que é a água. E aí eu vou para o elemento terra, que é o corpo. Vejo o corpo equilibrado, relaxado. Aí volto para o éter, posso olhar o céu à minha frente, o céu infinito, que é como a própria mente, depois o éter, depois o ar, depois o fogo, depois a água, depois o terra. Eu ainda tenho variações do tipo, eu posso fazer 5 respirações em cada um deles, eu posso fazer um tempo e ir mudando, sem contar as respirações, eu posso ficar mais tempo num, menos tempo no outro, posso ficar mais tempo... Eu estou com mais sono, eu fico mais no éter. Eu estou com o corpo tenso, eu relaxo. Mas se eu relaxo, está dando sono, então eu faço éter e água, que é o relaxamento, mais tempo. Posso fazer de infinitas formas. Tem gente ainda que diz, não, ficar trocando de um para o outro, parece que eu nem estou meditando. Então, dá para fazer um dia um elemento, o outro dia outro elemento, um outro dia um outro elemento. Eu gosto de fazer, passear por eles, ainda mais quando a gente está fazendo mais longa a prática, né? Ou retiro. Por que eu acho bom? Porque um vai corrigindo o outro. Vamos supor, eu estou com a atenção só na respiração, que era como a gente treinava antes. Daqui a um pouco eu não dou conta, mas o corpo começa a inclinar, e eu começo a ficar tenso, porque começa a chegar o sono, e eu tenho que fazer um esforço danado, mas eu estou atento à respiração. Só que eu não estou vendo que eu estou com sono e super tenso. Quando eu passeio por esses elementos, eu vou cuidar disso. Então, quando eu estou passeando pelo éter, é assim, como é que está a minha mente? Está sonolenta? Tá, então, zzz, abre o olhão, olha para frente. Como é que está a minha testa? Está tensa, relaxa. Água, relaxa o corpo. Agora eu volto para olhar a respiração. Mas daqui a um pouco eu passeio por os outros elementos para ver se eles estão bem. Aí eu olho o éter, está bem. O corpo, não. Já inclinei um pouquinho. E o relaxamento? Tá. Aí eu volto a olhar a respiração. Daqui a pouco eu posso passear pelo corpo de novo. Tem algumas pessoas que dizem, não, eu sou muito tensa, então eu fico mais na água. Ótimo. Eu sou muito sonolenta, eu fico um pouquinho mais no éter. Ótimo. Então é uma prática com muitas possibilidades. Onde um vai corrigindo o outro. Então às vezes eu estou com a atenção na respiração, começou a doer as costas. Aí eu paro por causa das costas. Quando eu estou fazendo os 5 elementos, quando eu passar pelas costas, eu vou ver, vou relaxar ela. Antes da dor chegar. Perguntas? Nesse primeiro momento dos 5 Lungs é mais cognitivo mesmo, né? Eu vou imaginando e vou organizando, assim, né? É mais racional, digamos assim.
Aí é que está. Sim e não. Vai depender da pessoa. Eu já sugiro que a pessoa faça assim, umas 3 respirações, não precisa contar, mas um tempo. Porque o primeiro é quase como se fosse o comando, né? Eu agora vou olhar o éter, que é o olho aberto. Mas eu fico um pouquinho ali para curtir aquilo. Aí isso já não é cognitivo. Eu estou curtindo aquele olho aberto, aquela mente atenta. Uau! Aí eu vou para o relaxamento. Aí o primeiro, sim, relaxa a cabeça, a cara, o pescoço, as costas. Mas se eu sentir que eu estou relaxando, isso já não é mais cognitivo. Tem um que é mais rápido, tem uns que funcionam melhor que os outros. Porque pensando no elemento água, eu sinto mais. Porque Tem uns elementos que funcionam mais para quem? Isso não é coemergente, né? Mas tá bem, eu entendi. Tu quer dizer, para mim, tem uns elementos que... parece que sinto mais. Tá bem? Aí a água eu sinto mais. Mas isso é coemergente. Vamos supor, eu tenho dificuldade de olhar o fogo, a temperatura do corpo. Tem umas pessoas que começam, aquilo já dá um calorão, aquilo já dá não sei o quê. Para elas é prática. E essa prática ainda tem 3 níveis. Tem o nível dos elementos, que é isso que nós estamos olhando palpável. Só que cada elemento desses tem uma energia associada. Mais na frente a gente vai ter esse olho sutil de olhar a energia associada. A prática, o nome da prática é o Lung dos 5 elementos, a energia dos 5 elementos. Então eu começo olhando o grosseiro, mas eu vou ver que tem uma energia associada àquilo. Tem uma energia que deixa o corpo bem postado. Tem uma energia que a respiração acontece. Às vezes a respiração está bem fluida. A energia está ali. Daqui a um pouco não. A respiração está ali, eu estou sentindo falta de ar. A energia não está ali. O éter é o brilho no olho. Eu posso estar com o olho aberto, mas quase dormindo. Ou seja, a energia não está ali. Tem que fazer gerar energia junto com o brilho no olho. Até pode. Até pode, mas assim, mais na frente o éter é o éter. Nós vamos fazer ele surgir por ele mesmo. Não precisamos puxar uma outra coisa para ativar ele. Por si só nós vamos... Mas isso é um pouco simples, assim. Eu estou com um pouquinho de sono. Se eu abro o olho, o corpo já levanta. Se o corpo levanta, a gente respira. Ele brota. Só que quando a gente está cansado, no segundo seguinte já brota aquele de novo. Então eu vou brincando, mas daqui a um pouco eu domino isso totalmente. Eu acho interessante, em vez de olhar no sentido, associar o elemento a uma coisa do corpo, como fogo é o calor, ou o ar é a respiração, é você brincar com a imaginação. Você usar o elemento mesmo que você entende pelo elemento. Características que você já tem internas. E você, com a relação com o elemento, o próprio fogo, você observa o movimento do fogo que você comprou. Sim. Porque eu aprendi que esses elementos a gente já tem. Não só no nosso imaginário, mas no nosso corpo. Uhum. Funciona a partir dos elementos. Que a medicina tibetana, a chinesa vai falar. Essa ainda é uma outra forma. Vamos supor, a gente pode olhar o elemento dentro da gente ou a gente pode estar olhando a energia do elemento. Vamos supor, quando eu olhar a água, eu posso olhar a água no aspecto de relaxamento, de não obstrução, de fluidez, mas eu posso olhar a água que está dentro do meu corpo. O sangue que corre dentro das veias, dentro do coração. Essa prática tem muitas formas de fazer.
até mesmo se imaginar. Mas eu vou falar o que o lama está acostumado a falar. Tem isso. Tem essa forma de se imaginar, tem a forma de olhar os elementos no nosso corpo. A água, a gente vai olhar a água, o ar, a gente vai olhar o ar, o terra, a gente vai olhar os elementos, os órgãos internos, mas não é bem isso que às vezes a gente usa, porque tem muitas formas de fazer. Então eu vou falar mais, assim, nós já temos 3 formas de fazer, o que já vai dar uns bons anos. Né? Então, assim, a primeira coisa é olhar esses elementos nesse aspecto. O éter como sendo o brilho no olho, o ar como sendo o ar entrando e saindo, o fogo como sendo o calor do corpo, eu vejo que tem lugares mais quentes, lugares mais frios, a água como sendo o relaxamento do corpo, a não obstrução, e eu vou relaxar o corpo mesmo, aproveitar para relaxar, mas cuidado para não dormir. E o terra como se fosse o corpo equilibrado, firme e relaxado. Essa é uma das práticas. Depois a gente vai ter a prática mais sutil, que é olhar que cada um desses elementos tem uma energia associada. Que é assim, eu estou com o olho aberto, mas estou quase dormindo. É sinal que eu tenho que descobrir e ativar a energia aquela. Zzz. A respiração está acontecendo, mas ela está apertada. Quando a gente está com sono, a gente nem respira direito. A respiração fica super leve, a atenção também é isso. A respiração fica leve, quase para. Daqui a um pouco eu puf. Então perceba o ar entrando e saindo, mantenha a energia do ar entrando e saindo. E essa é a segunda forma, a forma sutil, olhar a energia. Depois a gente vai ter a forma secreta, a forma absoluta, que é olhar os elementos no aspecto absoluto. Vamos supor, o elemento terra, é o que tem de mais firme no nosso corpo. No absoluto, o terra é a firmeza, a certeza que a natureza primordial não vai falhar. Porque ela não nasce, não morre, e ela é a nossa natureza, ela é o que a gente de fato é. Então essa natureza vai estar sempre ali. Isso é a firmeza, a certeza do elemento terra absoluto. Não tem como falhar. O elemento água é a não obstrução. Essa natureza infinita não tem como ser obstruída. Nós estamos livres para mover para qualquer lado. Ela está sempre livre, sempre disponível. Elemento fogo, elemento ar, a gente vai olhando assim. Então a gente também tem essa forma de fazer. Nós vamos começar pelos elementos mais grosseiros. Depois, à medida que a gente vai avançando, a gente vai migrando também. Mas a gente já pode fazer os 2 elementos meio que juntos. Se a gente olha o elemento e entende a energia dele, já faça. Porque é um super ganho. Porque quando a gente bota atenção na energia, ela é muito mais sutil que o elemento. Então a gente tem que estar com uma super atenção nisso. É tipo eu dizer assim para vocês, escutem o barulho do ventilador. Tá bem. Agora eu digo assim, escutem as formiguinhas que estão andando no telhado. Aí a gente vai. Tem que botar uma super atenção, porque aquilo é muito sutil. Então, quando a gente vai olhando essas coisas sutis, a gente vai super aprofundando os aspectos dos elementos, das energias dos elementos, a própria tensão. Mas ouvir o ventilador, a gente talvez escute até dormindo. Não precisa nada de sutil. Então, quando a gente começa a olhar o elemento, isso pode super ajudar.
Vamos lá então? Alguma dúvida? Eu vou seguir conduzindo, depois a gente abre para perguntas. Então a gente vai começar olhando o céu, o espaço infinito à nossa frente. Não querem diminuir um pouquinho o ventilador? O espaço infinito à nossa frente. Esse espaço infinito é como o espaço infinito da nossa mente. O espaço livre da mente. O espaço livre de condicionamento. Agora a gente vai pegar esse espaço livre e vai olhar uma particularidade, que vai ser o elemento éter. O elemento éter é o brilho no olho, a mente viva, atenta. Agora a gente vai olhar o elemento ar. O ar entrando e saindo. Percebendo o aspecto de expansão do tórax. Expansão. Agora a gente vai olhar o elemento fogo. O calor do corpo. A gente pode ver que tem regiões mais quentes, regiões mais frias. Agora a gente vai olhar o elemento água. A gente vai relaxar o corpo.
A água é a não obstrução, a flexibilidade. A gente vai relaxar o corpo, relaxar as costas, a face. Te segue com a mente viva, atenta, respirando e relaxando o corpo. E agora a gente vai olhar o elemento terra, o corpo. A gente vai perceber o corpo firme na posição, equilibrado, relaxado. Agora a gente volta a olhar o espaço à nossa frente, o espaço infinito, o espaço livre da mente. Agora a gente olha o elemento éter, o brilho no olho, a mente viva, atenta. Agora a gente vai olhar o elemento ar. O ar entrando e saindo. Agora a gente vai olhar o elemento fogo, o calor do corpo. Agora a gente vai olhar o elemento éter, a mente viva, atenta. Agora a gente vai olhar o elemento água, corpo relaxado, as costas relaxadas. Agora a gente vai olhar o elemento terra, o corpo firme na postura, equilibrado. Relaxado. Agora a gente vai curtir a paz, a tranquilidade que essa prática gera. O equilíbrio do corpo, da fala e da mente. A energia estável.
Perguntas? Dúvidas? Questionamento? Como que a gente pode começar a olhar esse aspecto mais sutil da energia do Lung, né? Dentro da prática. Como a gente começar? Vendo que tem uma energia ali. Quando falta energia, normalmente a gente vê. Vamos supor, eu estou com o olho aberto, mas começa a dar sono, a energia foi embora. Aí eu tenho que localizar ela. Ela é algo sutil. Aí às vezes eu faço ela voltar, mas daqui a um pouco ela vai embora. Eu faço ela voltar. Não sei se vocês entendem isso. Entende? Mais a parte de ir embora do que a de voltar, né? Eu só fui mexer com eles. Como assim? Em que sentido? Ah, isso também pode. Isso também pode olhar. É um método. É um método que tem, mas não é bem o que a gente usa, né, no texto dos 12 elos, dos 5 lungs. Tem um texto para quem quiser, falando dessas 4 formas. Ele vai falar do Bodhisattva, ele vai falar do Samsara, depois eu vou dar um toque para vocês. Mas é um método. Vamos supor, o livro do Tenzin Gyal fala de muitas coisas dentro da energia ali, né? O Lama Jigme Laun também usa uma abordagem um pouquinho diferente. Tem muitas formas de fazer. Já vi isso. Mas eu não vou tocar nesse ponto agora. Mas daria, mas é um pouquinho diferente. Mas é um método. Não sei se eu falei em umas variações ainda da prática. Vamos supor, quando a gente está um pouco cansado e com sono, a gente pode fazer éter, água, éter, ar, éter, fogo, éter, água, éter, terra. Dá para fazer. Quando a gente está muito tenso, a gente pode fazer mais água. Tem pessoas com a mente muito agitada que se distraem muito. Também não sei se tem alguém aqui assim. Mas assim, é que tem umas mentes bem agitadas. Eu às vezes tenho feito uma sugestão do tipo, a gente pode fazer uma respiração, por exemplo, para cada elemento. Porque a gente vai trocando rapidinho e dá menos chance da mente se distrair. Às vezes também dá para fazer até mais de um elemento na mesma respiração. Vamos supor, numa respiração eu inspiro e vejo o éter, o ar e o fogo. Na outra eu olho a água e o terra. Também pode. Na mesma respiração. Em 2, né? Também dá. Às vezes a gente senta e diz, eu vou fazer 15 minutos dessa prática. Logo em seguida a mente começa. Tem uma outra sugestão. Façam uma sequência dos 5 lungs até o terra
Quando chega no terra, vocês curtem um pouco a paz e tranquilidade que surgiu e soltem a mente para ela esvoaçar. Autorizem ela. Agora você pode esvoaçar. 1 minuto, depois a gente volta e faz a prática de novo. Chega no final, curte aquilo e autoriza ela a voar. É curioso que ela não vai voar tanto. A gente super engana ela de novo. Primeiro ela engana porque eu já penso assim, não vai ser uma prática de 15 minutos. Vai ser uma prática curtinha. Aí já nos alegra. Aí quando chega no fim a gente autoriza ela ainda a viajar. Só que é uma farsa isso, né? Porque quando eu autorizo ela a viajar, eu estou atento, olhando para onde ela vai, ela já não está completamente solta. Ela nem vai viajar tanto. Se ela for, também está bem. Aí daqui a pouco a gente faz a sequência. Mas aí eu digo, bom, agora você vai ficar nessa sequência direitinho. Ela fica. Só um pouquinho já vou te liberar para esvoaçar. Nesse ponto eu fico pensando que ela não sou eu, que é outra identidade. Como eu obedeço? Perguntas. Isso leva a quê? Leva a tudo aquilo que eu falei anteriormente. Vamos supor, vai levar um relaxamento, vai levar uma tranquilidade, vai levar uma paz. Eu não estou pensando em problemas. Eu não estou pensando, as emoções não estão tomando conta de mim. Eu não estou com raiva de ninguém. Eu não estou com desejo de ninguém. Eu não estou com ciúmes de ninguém. A minha mente está quieta nesses elementos. Naturalmente, a mente se acalma, as emoções se acalmam, o corpo se acalma. Então eu estou com o corpo, fala e mente tranquilos, em paz, relaxado. Um dos motivos de estar assim é porque eu estou fazendo com que isso aconteça. Quando eu estou olhando o relaxamento, a mente atenta. Eu estou fazendo uma coisa proativa para isso. E a outra coisa indireta é que assim, eu não estou pensando em problema, logo é natural que quando eu termine de fazer eu estou em paz. É natural que eu esteja relaxado. Por isso que vai se dizer, a meditação vai trazer o quê? Paz, tranquilidade, relaxamento. Qualquer uma delas. A gente vai fazer uma de conduzir a própria prática. Daqui um pouquinho. A gente vai botar mais frases do que o usual. Está valendo. A gente pode olhar um objeto na frente. Eu estou olhando vários detalhes de um objeto. É natural que a mente fique quieta olhando esses objetos. É natural que as emoções fiquem quietas olhando esse objeto. É natural que o corpo fique quieto. Não estou pensando em problema, não estou pensando que as contas que eu não paguei, dia 10 está chegando. Dia 5 já passou. Já passou ou é hoje? Está passando. Mas hoje é sábado, né? Dá para pagar segundo ainda. Não estou pensando nisso. Então, qualquer prática de meditação desse tipo, como eu vou estar com foco em alguma coisa, eu não estou pensando bobagem. Então, é natural que tudo relaxe. Que eu encontre paz. Tem a de ouvir o sino. Isso é uma prática super boa. Porque eu vou ouvindo e o sino vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quanto mais ele diminui, mais atento eu estou. Quanto mais ele diminui, mais atento. Quando ele some, a mente está no auge do aberto.
É natural que eu relaxe, eu não estou pensando em problema. A mente está ali e eu estou treinando deixar a mente ainda atenta e concentrada. Deixar onde eu quero. Vai ser no sino. Quanto mais longe fica, mais atenta está a mente. Então a técnica do sino é uma outra técnica, a técnica de olhar um objeto é uma técnica, a técnica de conduzir a prática é uma técnica, a técnica de olhar a respiração é uma técnica. Vamos praticar um pouquinho elas? Nelson, só perguntar. Essa meditação, quando a pessoa trabalha numa área de muita concentração, é uma meditação analítica, depois ela se posiciona, ela se torna até uma meditação posicionada. O trabalho? Porque as pessoas têm um valor de aposentar, várias, não são todas. Porque em casa dá depressão, porque em casa a mente está solta. E eu venci toda a depressão há 11 anos com budismo, passei por pânico e tudo. Eu não tenho nada, mas é claro que tem dia que vem a baixa autoestima, os pensamentos ruins, e eu presto atenção que eles vão embora na hora que eu presto. Mas eu fico atenta quando eles voltam. E às vezes eu penso, eu vou deixar eles vir e penso, nossa, não gosta de mim, só coisa negativa, né? E eu controlo isso. Então eu falo com as pessoas, tenha medo de aposentar. Você arruma uma concentração de cada. E seria uma meditação assim dessa do objeto, né? Um trabalho que existe essa concentração. Somente Em parte sim. É que tem muitas formas de trabalhar a meditação, né? Só que assim, vamos supor, quando a gente está no trabalho, aquilo tudo está mudando a toda hora, né? Então tá bem, a gente pode dizer que aquilo a gente exercita a meditação assim. Mas usualmente a gente vai falar de meditação quando a gente está sentado de livre e espontânea vontade. Mas eu já vi dentista dizer assim, aí a pessoa abre a boca, aí eu olho o dente, aí eu olho os detalhes, aí eu olho não sei o quê, aí eu pego o aviãozinho, aí eu boto ali. Isso não é uma meditação? Isso é uma concentração, isso gera atenção, tá tudo bem. Mas aí tu pergunta, e como é que tu fica quando tu para e fica olhando uma flor? Aí a minha mente esvoaça. Bom, então não está funcionando. Está funcionando só para o dentista, só para o dente. Então essas técnicas nós estamos fazendo para quê? Para em qualquer lugar nós poder fazer isso, né? Aí a gente vai deixar ela onde a gente quer. É isso. Vamos fazer essa prática de condução, então? Eu vou conduzindo a frase, eu vou fazer mais ou menos umas 2, 3 respirações para cada frase. E na primeira vez a gente percebe qual é a frase, na segunda e na terceira a gente tenta sentir aquilo. Eu vou conduzir uma de 3 frases algumas vezes, e depois vou conduzir uma de 12 frases. Inspirando e expirando, eu acalmo meu corpo.
Inspirando e expirando, eu acalmo minhas emoções. Inspirando e expirando, eu acalmo minha mente. Inspirando e expirando, eu acalmo meu corpo. Inspirando e expirando, eu acalmo minhas emoções. Inspirando e expirando, eu acalmo minha mente. Inspirando e expirando, eu acalmo meu corpo. Inspirando e expirando, eu acalmo minhas emoções. Inspirando e expirando, eu acalmo minha mente. Agora vocês conduzem um pouquinho essa prática, vocês mesmos. Inspirando e expirando, eu acalmo meu corpo. Inspirando e expirando, eu sinto meu corpo relaxando. Inspirando e expirando, eu sinto paz porque o corpo está relaxado.
Inspirando e expirando, eu me alegro porque o corpo está relaxado. Inspirando e expirando, eu me alegro porque eu estou meditando. Inspirando e expirando, eu acalmo minhas emoções. Inspirando e expirando, eu sinto as minhas emoções quietas. Inspirando e expirando, eu sinto paz por as emoções estarem quietas. Inspirando e expirando, eu me alegro porque as emoções estão quietas. Inspirando e expirando, eu me alegro porque estou meditando. Inspirando e expirando, eu acalmo minha mente. Inspirando e expirando, eu sinto a minha mente quieta. Inspirando e expirando, eu sinto paz por a mente estar quieta. Inspirando e expirando, eu me alegro porque a mente está quieta. Inspirando e expirando, eu me alegro porque estou meditando. Agora vocês aproveitem essa paz, essa tranquilidade, essa alegria, essa quietude.